Olá, turma! Tudo bem? Turma, nessa aula de hoje eu vou apresentar os componentes a serem utilizados na disciplina de MCE. Eu vou falar daqueles componentes que estaremos trabalhando aí em todas as aulas práticas, né? Ou pelo menos na sua grande maioria, tá certo? Então eu coloquei como objetivos falar inicialmente dos elementos de alimentação e de conexão ali entre os componentes de um circuito eletrônico, né? Depois, instrumentos de medição para coleta de dados práticos, então podemos falar de cara de dois, o multímetro e o osciloscópio, só que o multímetro ele é mais tranquilo de se adquirir, né? O osciloscópio ele é um pouco mais caro, então eu não vou citar nessa apresentação. Instrumento de solda para confecção de circuito impresso, né? Então nós temos ali pasta, temos ali o estanho, ferro de solda, né? Eu vou comentar dos dois principais. E os elementos de segurança, né? Que nós devemos ter sempre ali quando estamos trabalhando com prototipagem de placas eletrônicas, tá certo? Então, falando dos componentes, né, os principais componentes de alimentação, inicialmente, 4 pilhas do tipo AA. Tá? Então, aqui eu coloquei uma imagem, né, para representar. A marca independe, tá? Isso daqui é uma imagem que eu peguei da internet. Não precisa ser essa marca, pode ser qualquer marca. Suporte para conexão das pilhas, então o suporte para 4 pilhas, né? Vem 2 pilhas de um lado e 2 pilhas do outro, tá? Por isso que é interessante comprar aqui essas pilhas AA, né? Essas, já vem 4, dá pra gente fazer a conexão certinho aqui para esse suporte. E jumpers, né? Tipo macho-macho, eu coloquei pelo menos 5 por aluno. Por que pelo menos 5? Porque na prática, quando estamos em laboratório, esses jumpers, né, que tem um terminalzinho aqui, né, em cada um dos lados, ele é utilizado para conectar numa matriz de furos, que eu vou apresentar também, para interligar um componente a outro quando estão muito espaçados, né. Eu coloquei 5 por aluno porque na prática era um grupo de 4 pessoas, então sempre tinha ali pelo menos 20 jumpers, né, para uma montagem prática. Como estamos trabalhando à distância, pelo menos de início, é interessante que cada um tenha aí uns 10 pelo menos, tá? Mas é coisa barata, coisa de centavos. E mais uma vez, eu já falei na semana passada, mas que afirmo aqui, não é obrigatório, tá, adquirir esses elementos. Caso possa adquirir, muito bem, mas se não puder adquirir, a gente vai trabalhar de outra forma. Trabalha com lista de exercício, outras atividades. O multímetro digital, o amarelinho, né, que eu citei anteriormente, na semana passada, o amarelinho é esse daqui, ó, já devem ter visto, né? Tem a Brasfort, que é um dos mais em conta, né? Tem um chinês que é DT830B, que pode ser usado também, tem a mesma aparência. Né? E esse carinha a gente vai usar para medir tensão, resistência, corrente, medir os LEDs, transistor, ganho de transistor, tá? Diodo. A gente vai medir tudo por esse carinha aqui. Tá? Professor, na escola tem. Na escola tem. Na escola tem melhor que esse. Só que eu recomendo que cada um tenha um desses. Pelo menos o multímetro é interessante que vocês tenham. Tá? Em torno, fica entre 15 e 30 reais, dependendo onde você compra. E a gente vai trabalhar muito em cima dele, né? Medir tensão na rede, medir a tensão das pilhas, né? Medir o resistor, tudo na prática. A gente consegue fazer essa parte mais básica mesmo à distância, porque é um procedimento básico, tranquilo e seguro, não tem muito risco. Um tubo de estanho, eu recomendo o Best, tá? Então liga estanho chumbo para a gente fazer a solda. E um ferro de solda pode ser Brasforte ou Ricari, né? Eu recomendo aqui um pelo menos para cada 5 alunos na prática, né? Como estamos à distância.
daí seriam para cada. Mas assim, essa parte de solda, última coisa, tá? Se eu falar no final do semestre, a turma vai ter um procedimento de solda aí de placa, né? Daí vocês adquirem, tá? Porque isso daqui é um pouco mais caro também, o ferro de solda, então a princípio não é necessário. Agora o multímetro, sim, o multímetro eu diria que é o mais importante de todos. Um protoboard de pelo menos 200 furos, né? O protoboard é essa placa que tem 2 positivos e 2 negativos. Linha vermelha positivo e linha azul negativo. Então esse ponto é comum, tá? Para o vermelho, assim como esse ponto é comum para os outros aqui na segunda linha, a linha azul que é o negativo. E do outro lado é idêntico, tá? Vermelho positivo, azul negativo. No meio nós temos uma matriz de furos, né? Então temos A, B, C, D, E, né? F, G, H, I, J. Tá? Então nós temos aqui uma matriz de furos e temos aqui na vertical, digamos assim, né? Nessa perspectiva, linhas de 1 a 30. Tá? Então temos 5 colunas e 30 linhas. As linhas, elas são interligadas, tá? Então, se eu pegar o ponto A1, ele é o mesmo ponto que o B1, tá? Mas se eu pegar A1 e A2, eles não estão conectados, certo? Mesma coisa aqui, ó. Temos aqui 1F, né? É o mesmo ponto que 1J, tá? Porque ele está nessa linha. Agora, se eu pegar 2i e 5i, como estão em linhas distintas, já é uma outra coisa, tá? Já não tem a conexão entre eles. Eu explico também o protoboard numa apresentação mais detalhada, né, à parte. Óculos de proteção é muito importante, não tem elétrica, instalação elétrica, acionamento de máquinas, não tem nada sem óculos de proteção, tá? A gente tem que trabalhar com toda a proteção aí disponível para nós. Uma máscara aí de proteção cirúrgica. Era engraçado ou trágico, né? No começo das aulas eu falava, pessoal, sabe aquela máscara cirúrgica? Todos tragam aqui. Fica todo mundo parecendo que está num curso de enfermagem, mas é assim mesmo. E hoje é natural, né? Hoje todo mundo, né, sem exceção, está utilizando aí essa máscara, ou deveria estar utilizando, né? Então a gente já utilizava antes da pandemia, já estávamos acostumados, né? Eu e os outros alunos, agora vocês também não precisarão nem tirar, né? Já está com a máscara aí. A máscara aqui ela era importante para não ficar inalando o chumbo, né, na hora da solda. O chumbo ele é cancerígeno e uma vez que entra ali no pulmão, isso não sai, né? Fica lá, só vai acumulando e a longo prazo pode causar câncer. Tá? Então é importante utilizar a máscara por isso. No momento da solda, né, que se tem esse tipo de problema. A princípio não vamos trabalhar com solda. Posteriormente, se tivermos uma possibilidade bacana aí de ter uma aula prática de solda lá na escola, daí a gente vai trabalhar. Por isso que eu falei, à distância, no primeiro momento, o ferro de solda e o estanho não é necessário. O mais importante é o multímetro. Uma caneta de circuito impresso, tem essa aparência aqui, tá? Ela seria utilizada também numa placa de circuito impresso, tá? Aqui está placa padrão. Na placa padrão, na realidade, não é necessária caneta de circuito impresso, a gente usa na placa cobreada. Mas na placa padrão, perceba que ela já tem aqui as ilhas de cobre, né? Os furinhos com cobre. E tem os barramentos de cobre que dá para a gente utilizar também para polo, né? Então posso colocar polo positivo, polo negativo. Perceba que não tem conexão, ó. Aqui é aberto, aqui é aberto. Então posso colocar positivo, negativo, por exemplo.
mas independente, né? Não precisa utilizar o barramento aqui como alimentação. Normalmente se utiliza, mas não é necessário. O que a gente acaba utilizando mais é o centro aqui da placa para fazer as conexões. Um furador de placa cobreada, também é importante, né? Então aqui nós temos dois tipos, né? Tem esse furador, aqui ele está desmontado, essa ponta vem de separado também, tá? Então se quebrar a ponta aqui, você pode comprar uma outra para conectar aqui no furador, e o furador ele vai furar a placa cobreada, tá? Então essa é a placa cobreada. Daí sim, aqui se utiliza aquela caneta, né? Desenha aqui todo o circuito, as ilhas, as trilhas, fura através do furador e coloca no elemento corrosivo. Tá? Solução corrosiva vai retirar o cobre remanescente, que não foi utilizado para o circuito, e daí a placa estaria pronta, tá certo? Por fim, mas não menos importante, nós temos aí a garrafa de ácido muriático, o Sunlimp funciona muito bem, tá? Então, essa marca aqui é uma marca que é interessante, né? A gente consegue ter um bom resultado, né? com esse ácido muriático. E uma garrafa de água oxigenada, Farmex, né? Uma possibilidade aí. Isso daqui é muito conhecida, acho em farmácia, né? A mulherada usa bastante aí. Então, esses são os dois elementos que nós utilizamos para fazer a solução corrosiva. Tá? Então, quero corroer lá a minha placa, né, de circuito impresso. Eu coloco lá uma proporção de 1 para 1. Tá? Então, aqui são 100 ml. Aqui é 1 litro, aqui são 5 litros. Então, eu pego 100 ml desde daqui, 100 ml aqui. Tem uma equação química, eu posso explicar para vocês. E isso daí gera uma solução que ataca o cobre, ataca metais, na realidade, né? Então, quando a gente trabalha com essa solução, colocamos no recipiente plástico, né? Então, pode ser um pote ali, um recipiente de vidro, só não pode ser da família dos metais, né? Da tabela periódica, senão vai ser corroído, tá certo? Mas assim, turma, isso daqui, né, parte para a solução corrosiva. As placas padrão, cobreada e caneta de circuito impresso, ferro de solda e estanho para solda, a princípio a gente não vai utilizar. A princípio não. Tá? Professor, mas se tiver aula prática? Se tiver aula prática, vai aprender algumas coisas inicialmente e depois, se tiver tempo, efetivamente a gente monta uma placa, solda ali um componente, certo? A princípio, o que eu preciso, o que é mais urgente, é multímetro, esse mais simples mesmo, pode ser Brasforte ou chinês, o DT830 e jumpers, suporte para as pilhas, obviamente as pilhas, e a matriz de furos, protoboard, tá? 200 furos ali a gente já consegue trabalhar, tá? 200, 400, a gente já consegue montar uns circuitos. Então, a princípio é isso, depois eu falo ali do resistor, LED. Professor, eu queria comprar tudo de uma vez, então aguarda a semana que vem ainda, na próxima semana eu falo dos principais componentes para os primeiros projetos, tá? Professor, é obrigado a comprar tudo? Não é obrigado, não dá para eu falar comprem tudo agora. Eu sei, existem situações aí, cada um tem uma situação própria, mas é interessante já ter um material para ter uma possibilidade de testar na prática. Eu faço demonstração prática e quem puder fazer, faz, né? Professor, eu não posso fazer, não tenho condições para fazer a prática, então não vou fazer nada. Não, então você vai responder uma lista de exercício, vai trabalhar de uma outra forma, tá certo? É que essa disciplina é um pouco mais prática, então eu já tento
trazer algum conceito mais prático para vocês. Beleza, turma? Então essa é a primeira aula aí, a aula de apresentação dos equipamentos, dos materiais. Espero que a gente possa desenvolver bem essa disciplina, mesmo que à distância a princípio, e que voltemos aí para ter alguma coisa prática, né? Alguma coisa mais prática lá no laboratório da escola, que vai ser muito proveitoso para todos. Certo? Grato a todos, mais uma vez, pela atenção e bons estudos.